Louvado seja o nome do Senhor, amém, igreja? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o Senhor recebeu esse louvor? Eu não tenho nenhuma dúvida, não tenho nenhuma dúvida. Eu vendo esses jovens aqui adorando ao Senhor, à medida que eles podem. Mas o que mais me alegrou foi ver a igreja respondendo. A igreja apoiando. Tudo que eles precisam é disso, é de apoio. Eles precisam de incentivo e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Glória a Deus. Gostaria de agradecer aqui a oportunidade, pastor Antônio e toda a igreja, e gostaria de convidar vocês a abrir a Santa Escritura, a palavra do Senhor, no livro de Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 6. Pastor Antônio, o pastor Paulo mandou um abraço ao pastor Antônio, a Igreja Pão da Vida. E agradeço mais uma vez a oportunidade. E gostaria de dizer a vocês que o pastor Antônio, através do meu primo Fernando, tem uma família aqui, ele falou: primo, leva uma palavra sobre os jovens, né? Então eu orei a Deus, e você sabe, Deus vai falando com a gente. Eu falei: Senhor, vou falar sobre Timóteo, que era jovem, vou falar sobre Davi, eu vou falar sobre o sonhador, José. Mas aí no final das contas, Deus me levou ao livro de Efésios. E nós iremos fazer essa leitura agora. A palavra de Deus diz assim, Efésios, capítulo 6, versículo 1. Filhos, vou guardar um pouquinho. Acharam? Amém. Filhos, deixa eu colocar aqui. O meu negócio fechou aqui, pastor, me perdoa. Aleluia. Vai lá. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem aos seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Curve suas cabeças. Senhor Deus, nós queremos te bendizer, nós queremos te exaltar e entronizar o teu santo nome neste lugar. Tenho absoluta certeza que o Senhor já recebeu os louvores e agora nós clamamos a Ti. Fala a cada coração que aqui está, Senhor Deus. Pedimos a Ti, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados, Deus. Lava-me, purifica-me com este sangue puro e carmesim, Senhor Deus. Que o Teu Espírito possa, Senhor Deus, falar através da minha vida. Que cada vida aqui, Senhor Deus, seja transformada. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Leva as nossas mentes, Senhor Deus, cativas em obediência ao Senhor. Que toda distração agora, Senhor Deus, caia por terra em nome de Jesus. E que nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Vocês podem se assentar. Aleluia. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo escrevendo uma carta à igreja que estava em Efésios. E ele então vai começar a dizer sobre família. Na verdade, antes mesmo, no capítulo 5, ele já começa a dizer sobre a família. Então é o lar cristão. E Paulo, então, ele vai explicar que, nesses textos, que a família é o primeiro ambiente onde nós começamos a ter relacionamentos, não é verdade? É em casa. É com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos avós, com os nossos primos. A nossa família é o primeiro ambiente de relacionamentos. Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento daquele jovem, desenvolvimento daquele, quando ele chega a ser homem, né? Para ele chegar a ser homem, ele passou por todas essas fases. Então a família é esse lugar acolhedor, é esse lugar de amor, é esse lugar de disciplina, de correção, não é verdade? Então o apóstolo Paulo, ele apresenta a família. No versículo 5, ele apresenta os casais. No versículo 6, ele apresenta pais, ele apresenta filhos. E o que Paulo quer dizer é o seguinte, que em casa é onde nós temos os primeiros
mandamentos, é onde nós aprendemos as primeiras lições, os primeiros ensinamentos. Nós aprendemos os primeiros valores, os primeiros princípios para a nossa caminhada nesta vida. Amém? Aleluia. Então, o que Paulo quer ensinar para mim e para você é que a Bíblia é o alicerce da família. Sem a Bíblia nós não temos alicerce. Sem a Bíblia nossa casa é como se ela estivesse construída na areia, onde vem a chuva e leva tudo. Então, o apóstolo Paulo, depois do capítulo 5 de falar esposos, e depois ele fala das esposas, depois fala dos maridos. No capítulo 6 ele vai começar a falar de quem? Vamos ler o primeiro versículo. Diz assim, primeira palavra, filhos, né? Efésios 6:1, filhos. E aqui, todo mundo aqui é filho de alguém, né? Todo mundo é filho de alguém aqui. Mas essa palavra está direcionada a vocês, jovens. Eu tenho visto os cultos, então eu vejo pela internet. Eu sei que, olhando para a tela do meu computador, à esquerda estão os jovens, né? Então, é para os jovens. Cadê os jovens que levantem a mão? Os jovens da igreja? Estão todos aqui? Ó, o pastor. Os jovens menor de 17 anos, então, estão aqui, né? Amém. Glória a Deus. Então, ele vai falar para filhos. Então, eu estou aqui neste momento para falar para vocês, filhos, a vocês, pré-adolescentes, adolescentes, vocês que já são jovens, já estão começando, né, a querer bater as asas. É para vocês essa mensagem, amém? Vamos ler então. Paulo diz assim, ó, obedecei os seus pais no Senhor, amém? Quem sabe aqui o que é obedecer? Vamos dar exemplos de obedecer. Obedecer é cumprir ordens. Obedecer é submeter-se à vontade de alguém. Não é que seja submisso, mas sujeitando a alguém. Isso é obedecer. E a obediência, ela faz parte da caminhada cristã. E para dar um melhor exemplo de obediência, eu vou perguntar para os jovens, tá, igreja? Quem foi o maior exemplo de filho, de obediência que vocês já viram na Bíblia? Quem? Falar mais alto? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o maior exemplo de obediência. Ele era Deus, ele é Deus, mas ele se despiu da sua glória. Ele se fez homem, ele habitou entre nós. Então ele passou por todas as tentações que nós passamos. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não é verdade? Então esse é o maior exemplo a nós seguirmos. Jesus, Jesus, Jesus. Ele é o centro de todas as coisas, ele é o centro de tudo. Nós devemos nos espelhar em Jesus. A gente pode falar de Davi, sim, mas qual Davi, não é verdade? Porque Davi, tem um Davi adorador, mas tem um Davi que também que errou, que pecou. O Davi que cometeu um homicídio. Então o nosso maior exemplo tem que ser Jesus. É lógico que os heróis da galeria da fé, nós também temos que nos espelhar neles. Mas é Jesus o nosso maior exemplo, amém? Aleluia. Então, jovens, nós devemos obedecer aos nossos pais em quem? A palavra diz, no Senhor. E o que é obedecer no Senhor? É assim, você tem que obedecer aos seus pais no Senhor se eles andam nos caminhos do Senhor. Por isso que é obedecer no Senhor. Se por acaso seu pai e sua mãe não andam nos caminhos do Senhor, aquela educação que eles vão dar para você é totalmente diferente da educação cristã, do lar cristão. Com muita tristeza que eu falo isso. Eu vi na internet e isso já virou o maior escândalo no Brasil. Pais que estão explorando os seus filhos. Eles exploram a sensualidade dos filhos. Eles expõem na internet para ter engajamento, para ter mais seguidores e para ganhar dinheiro. Os próprios pais colocam os seus filhos para fazer dancinhas sensuais. E isso é muito triste. São pais que não conhecem a Deus. Então vai ensinando essas coisas que não vêm do Senhor. Por isso, se o seu pai e sua mãe te ensinam coisas que não procedem de Deus, vocês não precisam fazer. Por isso que nós falamos aprender no Senhor. Nós devemos obedecer, no Senhor. Amém? A autoridade dos nossos pais, ela é real, mas ela está debaixo da autoridade de Deus. Tá bom? Primeiro é Deus, depois é os seus pais. Tá? Não é o contrário. Primeiro é Deus, depois é os seus pais. Porém, se vocês rejeitam a autoridade dos seus pais,
vocês estão rejeitando a autoridade de Deus, porque foi Deus que colocou seus pais como autoridade na vida de vocês. Amém? Então essa obediência tem que seguir um padrão bíblico, ela não pode fugir disso. Nós temos que ser educados num padrão bíblico. Eu não fui no comecinho da minha caminhada. Os meus pais não conheciam a Cristo. Mas graças a Deus, hoje estamos aqui, né? Para a glória do Senhor Jesus. Efésios continua dizendo: então vocês devem obedecer, jovens, vocês devem obedecer aos seus pais no Senhor. Por quê? Porque isto é justo. E o que Paulo quer dizer que com isso? Isso é justo. Obedecer aos pais é justo, porque é algo naturalmente correto. É natural. Nós sempre iremos obedecer aos nossos pais, mesmo filhos de pais não cristãos obedecem aos seus pais, não é verdade? Eu, quando era menor, eu não era cristão. Quando eu falo cristão, gente, eu estou falando daquele mesmo cristão de verdade. Não é daquele que perguntam assim: eu creio em Jesus, né? Não, aquele que anda realmente nos caminhos do Senhor. Amém? Então ele vai dizer que isso é justo, é correto, é naturalmente correto. Sim, nós temos que obedecer aos nossos pais. E ele vai prosseguir, dizendo, no versículo 2, dizendo assim, ó: honra o teu pai e a tua mãe. E aqui é muito importante dizer isso, porque Paulo está citando aqui um mandamento. É o 5º mandamento do Decálogo, ou seja, é o 5º mandamento dos 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés. Então ele diz: honra o teu pai. E honrar é totalmente diferente de obedecer. Mas antes eu queria ler com vocês Deuteronômio 5,16 diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra o teu pai e tua mãe. São palavras do Senhor, é palavras de Deus. Não são palavras minhas, não são palavras do pastor, é palavra de Deus. Honra o teu pai. E o que é honrar? Honrar é respeitar. Quando você está respeitando o seu pai em tudo aquilo que ele ensina e fala para vocês, vocês estão honrando ele. Quando vocês reconhecem a autoridade dos seus pais, vocês estão honrando os seus pais. Quando vocês cuidam dos seus pais, vocês estão honrando a Deus. O cuidado dos pais é honra a Deus. Vocês aqui já estão crescidinhos, mas os seus pais já tiveram que trocar a fralda de vocês, dar banho em vocês, teve que dar comida para vocês. Então vocês foram crescendo e hoje são aí adolescentes. Em breve seguirão as suas vidas, terão suas famílias e vocês irão fazer a mesma coisa com seus filhos. Porém, nós devemos honrar os nossos pais até a morte. Ou seja, o seu pai um dia trocou a sua fralda, a sua mãe um dia te deu banho, o seu pai um dia te ajudou a caminhar. E vai chegar o dia em que você vai ter que fazer isso por eles, porque é a vida, é natural. Um dia o seu pai não vai mais conseguir andar direito, ele não vai mais conseguir comer sozinho, e você vai ter que honrar ele nessa hora. Então tenha isso no coração de vocês. A honra é isso, é o cuidar. Você honra o seu pai e sua mãe do começo até o fim da sua vida. Amém? Aleluia. Então ele vai prosseguindo e fala: honra o teu pai e tua mãe. Por quê? Porque isso é bom. É lógico que é bom honrar pai e mãe. Quem não quer honrar pai e mãe? Mas também é porque tem um mandamento. Esse mandamento aí tem uma promessa. E a promessa é a seguinte, versículo 3: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ou seja, quando você honra o seu pai e a sua mãe, você está honrando o mandamento de Deus. E Deus, ele é o quê? Ele é galardoador. Deus, então, vendo que você está abençoando, ele vai te abençoar. Cuidem dos seus pais. Não deixem eles desamparados. Eu vi um vídeo de uma filha dando banho no seu pai. E ela começa a espancar ele. Um senhor de 90 anos de idade. E ela começa a espancar ele. Isso é honra? Não. Isso é desonra. Então, honrem os seus pais com tudo que vocês têm. Obedeçam a eles. Gente, é tão fácil. Seu pai fala para você assim: filho, não faz isso, porque isso é errado. Não faz isso, porque você pode cair se você fizer isso. E muitas vezes
nós não escutamos e fazemos e caímos. Então, é melhor obedecer do que sacrificar, é verdade? Glória a Deus. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês, jovens. Sejam obedientes aos seus pais e honrem a eles com tudo que vocês têm, tá bom? Glória a Deus. Amém, igreja? Então, eu sei que o evento é de jovens, mas a atenção maior que eu quero dar aqui é para os pais. Porque Satanás, ele está irado. Ele sabe que ele tem pouco tempo. E o que ele quer é dragar os nossos filhos. O que ele quer é arrebatar os nossos filhos. Então a minha palavra é para cada pai que está aqui. Inclusive a mim, tá? Apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: e vós, pais, ou vocês, pais, não provoquei os vossos filhos à ira. E o que é provocar a ira dos nossos filhos? É quando nós somos incoerentes. Quando nós exigimos dos nossos filhos aquilo que nós não fazemos. Como os fariseus. Falavam, mas não faziam. Nós devemos ser exemplo para os nossos filhos. Então, como que você pode cobrar do seu filho? Filho, vai ler a palavra de Deus, se você não lê. Como você fala assim, filho, você tem que orar, você não ora, se você não ora. Então, nós temos que ser exemplo. Nós não podemos ser incoerentes, porque isso vai levantar a ira nos nossos filhos. Ser autoritário sem amor. Eu vou falar um pouco de mim. Ser autoritário sem amor. Eu tenho trabalhado nesta área, porque eu sou muito autoritário. E às vezes eu falo muito grosso e a minha esposa fala, André, pega mais leve e tal. E é verdade. Então eu tenho conversado com meu filho. Eu tenho falado, filho, você sabe que eu te amo, né? Ele, sei. Então eu tenho procurado a tratar ele com mais amor. Mas eu não vou deixar de ser autoritário. Não, eu tenho que ser autoridade na vida dele. Então você pode ter autoridade, mas com amor, tá bom? Pensem bem nisso. Às vezes a gente maltrata os filhos da gente com palavras. E eu já fiz isso. Já pedi perdão pro meu filho. E é normal, eu não estou aqui, eu não sou um exemplo, né? Eu não sou o maior exemplo. É um assunto delicado falar da educação dos nossos filhos. É que eu não educo os seus filhos, eu educo o meu. Então, ser autoritário sem amor, não, tá? Ser permissivo, e aqui é o ponto-chave dessa pregação. A permissividade dos pais. Pais que toleram os pecados dos filhos, que toleram os erros, toleram as falhas, toleram as birras e os caprichos, tá bom? E isso começa desde, pequenininho. Se você não educar o seu filho enquanto ele é pequenininho, ele não vai crescer te obedecendo. Ele vai crescer irado. Ele vai crescer revoltado. Ele vai te agredir. Se você não fizer o que ele quiser, ele vai te agredir. E você vai ficar acuado. Porque já era. Amém, mas há a solução para tudo. Jesus Cristo, ele é a solução. Quando eu falo já era, é para vocês sentir esse baque. Então, é desde pequeno. Nós devemos impor limites aos nossos filhos. Nós não podemos fazer tudo o que os nossos filhos querem. Eu tenho falado isso para meu filho. Eu dou coisa demais para meu filho, pastor. Mais do que ele merece. Porque eu não tive, então a gente quer dar, não é? A gente quer dar. Então, você vai dando, ele vai puxando uma mão, vai puxando um braço. Daqui a pouco, você já se entregou todinho para ele. Já deu tudo. Ele não tem necessidade de mais nada, então ele vai procurar outras coisas em outros lugares. Então, é importante impor limites. E é para crianças, pré-adolescentes e para adolescentes. Porque se você não faz isso, o resultado é filho revoltado, intolerante, inseguro, rebelde e desobediente. Então é desde pequenininho. E Paulo continua dizendo, versículo 4: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, não levante a ira nos seus filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E o que é disciplina? A disciplina, ela envolve o quê? Correção.
Sim, correção. A gente vai encontrar isso em Apocalipse capítulo 3. Uma carta à igreja de Laodiceia. Porque o Senhor corrige aqueles que Ele ama. Então, se você ama o seu filho, você tem que corrigir ele. A correção, ela é importante. E quando eu falo de correção, eu lembro da minha mãe, que eu acredito que ela deve estar assistindo esse culto. A minha mãe, ela era especialista na vara criminal. O primo conhece. Minha mãe, de trás da porta do quarto dela, ela tinha um arsenal. Os preguinhos assim, fincados na porta. E lá tinha de tudo, igreja. De tudo. Fio de telefone, fio de ferro de passar roupa, cinturão. E tinha um cinturão lá que era o que eu, assim, eu mais temia. Ele era um cinturão assim, dessa largura, assim, ó. Que cinturão largão, cinturão largão. E ele era cheio de cometa, estrela, tudo vazado, sabe? Vazado, né? Que a gente fala. Então tinha cometa, tinha Saturno, Urano, todos os planetas, Sol, Lua e tudo. E ela vinha assim, ó, tô lá. E eu ficava parecendo uma constelação, parecia o universo nas minhas costas, assim, ó. Ficava tudo marcado, porque o cinto ele era vazado. Eu não esqueço desse cinto. E vocês acham que hoje eu acho ruim? Não, não acho ruim. Foi importante a correção da minha mãe. Esses dias para trás, o meu filho lá na igreja pediram para eles desenhar com que eles já foram corrigidos, né? Aí o irmãozinho colocou uma chinelinha, o outro a mãozinha, tapinha, né? O Isaac desenhou assim, um monte de coisa lá, assim, ó. Uma vara de bambu, cinturão, chinelo, um monte de coisa. Porque se eu não corrigisse ele, talvez hoje ele nem estaria aqui. Talvez ele estaria, né, pastor? No mundo, ou não querendo estar na igreja. Mas graças a Deus, é tão bom ver os jovens aqui, porque eu tenho orgulho. Meu filho também na igreja, ele toca bateria, e aquela cobrança em cima dele, né? Mas é assim mesmo, tá, jovens? Tem que ter uma cobrança para vocês permanecerem firmes no Senhor. Então, disciplina tem a ver com correção, tem a ver com limites, mas também tem a ver com orientações. A gente tem que orientar os nossos filhos. Cada vez mais orientar os nossos filhos na prática. Você vai praticando junto com eles, tá bom? Deixa eu correr aqui porque o meu tempo é passando. Então, os filhos precisam de instruções claras sobre o que é certo e sobre o que é errado. É na prática, igreja, que a gente ensina os nossos filhos. Porque tem muitas coisas que eles não vivenciaram ainda, né? Então vai acontecendo e você vai praticando, vai mostrando para ele, mas sempre com base bíblica. Meu filho tem costume de falar para mim assim, eu falo para ele assim, ó, você não pode fazer isso, porque na palavra de Deus está escrito isso, isso e isso. E meu filho fala assim, pai, mas tudo que o senhor vai falar para mim, o senhor vai falar da Bíblia? Aí eu falo para ele, porque ela é a regra. É a minha única regra de fé e prática. Ele é o meu exemplo. É nela que eu tenho que te educar. É nela que você tem que crescer. É na palavra de Deus. E eu sempre falo pro meu filho, já leu a Bíblia? Não, então vai orar. Vai ler a Bíblia. Sempre estamos orando junto. A gente sempre ora junto. Então, a gente tem que sim ensinar os nossos filhos segundo a palavra de Deus. Amém? Então, disciplina. E depois ele fala de quê? A criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E o que é admoestação? Admoestar é ensinar, admoestar é instruir, é aconselhar. Então não adianta só corrigir, não basta só corrigir. Nós também precisamos ensinar os caminhos do Senhor aos nossos filhos. E não só o caminho do Senhor, mas todas as outras caminhadas que Ele irão fazer na vida deles também. E você sabe por que nós devemos fazer isso? Por que nós devemos discipular os nossos filhos? Nós precisamos disciplinar os nossos filhos e nós precisamos admoestá-los. E agora eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui. Nós precisamos e devemos disciplinar os nossos filhos porque nós estamos vivendo num momento terrível. Um momento em que a sociedade está sendo chamada a sociedade pós-moderna. Você já ouviu falar no pós-modernismo? Isso se chama sociedade líquida. E o que é sociedade líquida? É aquilo que não tem forma. Não existe nada sólido. Tudo muda conforme tempo e espaço. Tudo vai se adaptando às formas e aos costumes. Isso é o pós-modernismo. Ou seja, é uma sociedade que ela não tem valores absolutos, ela não tem uma ética absoluta, ela não tem padrões absolutos. E todos esses conceitos
são contrários aos conceitos da Bíblia, são contrários aos conceitos cristãos. Então, o pós-modernismo, ele está aí. Ele está aí. Ele não está chegando, ele já está aí. E por que nós sabemos disso? Porque a Bíblia tem verdades, né? Os conceitos da Bíblia são de valores absolutos, ética absoluta e de verdades absolutas. A palavra de Deus. E quando nós vivemos no meio de uma sociedade absoluta, assim, que não segue os valores de Deus, essa sociedade, ela se torna deformada. Ela vive sem regras. Ela vive sem princípios. Ela vive sem leis. Isso significa que você vive do jeito que você quer. Nessa sociedade líquida, você vive conforme o seu bel prazer. Você faz aquilo que lhe apraz. Você não está preocupado com nada. Você é homem, mas você se sente mulher. Você vai lá e muda o seu sexo. Você é mulher, se sente homem. Você vai lá e muda o seu sexo. Simplesmente porque você se sentiu assim. Hoje em dia nós vemos aí crianças sendo violentadas, estupro, feminicídio. Tem acontecido tanta atrocidade neste mundo, não é verdade? E nesse mundo pós-moderno, eles têm os conceitos dele, tá? Eles acreditam que não existe verdade absoluta. Eles acreditam que a verdade para você pode não ser verdade para mim. A verdade depende do ponto de vista de cada um. Você pode falar, essa parede aqui, ela é cinza. E eu posso falar, não, ela é vermelha. A verdade para você pode não ser verdade para mim. E o homem, ele está se perdendo. Cada vez mais se perdendo. Eu vi uma matéria de um homem que sabe o que ele fez? Ele se casou. Ele se casou, sabe com quem? Com uma árvore. Outra pessoa se casou consigo mesma. E eles fazem o que querem com o corpo deles. E eu já vi pessoas que se identificam como gatos. Uma moça que se identificou como uma gata. E ela fez cirurgia plástica para se parecer com um gato. Orelha, aqui o negócio do nariz, fiz aqui, colocou aquele espelhinho. E ela ficava gatinhando, miando, porque ela se identificava como um gato. Não é só gato, tem outros também terríveis. Eu vi uma que fez que ela se sentia uma leitoa, um porco. Mas isso aí, sabe quem que é? Satanás. Um dia ela já foi uma criança. Um dia ela é uma filha de alguém que não ensinou os caminhos de Deus e ela se perdeu nesse mundo. Não há nenhum limite, Essas pessoas, elas não têm um padrão absoluto, não tem nada que possa reger elas, o que elas são ou o que elas devem fazer, nada. Então nós estamos no meio dessa sociedade deformada. A igreja está no meio dessa sociedade. E nas mídias aí, né? Eu tenho um pavor de mídia, gente. Na minha casa eu tive, uns 15 anos sem televisão, nem gostava. Comprei agora uma televisão. Porque o jornal, a mídia, eles são muito ideológicos, né? Tem aquela ideologia deles ali. E estão sempre mostrando matérias que aprovam leis. Mas quais leis? A lei do aborto, a lei da legalização das drogas, né? Mudança de sexo. Hoje em dia, eles estão lá com a luta de leis para uma criança de 10 anos de idade mudar de sexo sem autorização dos pais. Casamento homoafetivo, entre outros. Isso está acontecendo no Brasil. Isso acontece aqui na França. Esse país aqui, ele já foi cristão. Um grande reformador aqui, João Calvino. Esse país já foi avivado. Mas acabou. Por quê? Se desviaram da verdade. Então tudo aqui é no campo ideológico. Tanto aqui quanto no Brasil. E nós estamos vivendo nessa degradação, essa inversão de valores. Como a gente fala, né? Tem um ditado que diz que o cachorro faz pipi no poste, mas agora não. Agora é o poste que faz pipi no cachorro. E nesse pós-modernismo ele traz com ele 3 conceitos destruidores. O primeiro deles é o pluralismo. E eu tenho dificuldade de falar essa palavra. Pluralismo, diga aí. Pluralismo. E o que é o pluralismo? É reconhecer e aceitar que existem diversidades
E existe uma diversidade nesse pluralismo, que é a diversidade religiosa. Todas as religiões são caminhos úteis para Deus. Ou seja, além do cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, o judaísmo e entre outras religiões são caminhos de salvação. São caminhos úteis para salvar. Todos esses deuses levam à salvação. E depois desse pluralismo tem o humanismo. E o que o humanismo ele fala? O humanismo ele valoriza, o foco dele é valorização do homem. O homem ele é o centro de tudo. O homem ele é o centro do universo. E em terceiro lugar nós temos o relativismo. E esse aqui ele é terrível, pastor. Porque o relativismo é uma corrente de pensamento que sustenta que não há verdades absolutas. E eu conheço um que ele falou assim: eu sou a verdade. E eu creio nessa verdade. Mas nesse mundo pós-moderno, nesse mundo com essa sociedade líquida, eles não creem. Então, mais uma vez eu digo, a igreja está no meio dessa bagunça toda. Mas o que isso tem a ver com os pais e filhos, né? Eu estou aqui falando, talvez não estejam entendendo, os filhos aqui não estejam entendendo. É porque no meio disso tudo, no olho desse furacão, estão os nossos filhos. Sabe por quê? Porque eles passam muito tempo longe de nós. Os nossos filhos é um grupo de pessoas que eles estão em desenvolvimento. Eles estão passando por um período de formação psicológica, né? Espiritual, mental, no caráter delas, no ego delas, educacional, tudo está passando. Eles são esponjas, então eles vão sugando aquilo que eles estão vendo. Se eles vivem no meio dos escarnecedores, eles serão escarnecedores. Se ele vive no meio dos bem-aventurados, eles serão bem-aventurados. Se ele andam com pessoas que se drogam, eles também vão se drogar, porque eles estão em formação ainda. E nós precisamos ter essa consciência. Nós, pais, precisamos ter esta consciência de educar os nossos filhos, de auxiliar os nossos filhos, porque tudo que Satanás quer é destruir. Sim, ele é o principal interessado na destruição dos nossos filhos. Ele é o arquiteto desse pós-modernismo. Satanás, a serpente, a Belial, ele. Mas por que ele quer fazer isso? Por causa desses conceitos dele aí, ó. São conceitos totalmente antibíblicos. E ele tem arrastado multidões. E eu digo do Brasil, porque nós temos visto isso. O Brasil, dizem que 40 milhões de brasileiros são evangélicos. E triplicou o divórcio entre cristãos. Eu acho que tem alguma coisa errada, né, pastor? Tem alguma coisa errada com a igreja. Esses conceitos são antibíblicos porque Deus, ele tem verdades absolutas. O relativismo diz que não tem verdades absolutas. Deus diz ser o único Deus e o único caminho. O pluralismo, ele diz que são vários deuses e são vários os caminhos. Deus diz que ele é o centro de tudo, de todas as coisas. Ele é o soberano. Só que o humanismo diz que não. O humanismo diz que o homem é o centro. O homem é o centro do universo. E esses conceitos aí, eles estão destruindo lares. O seu filho está sendo doutrinado neste momento, nesses conceitos. Aí vocês podem falar, como assim? Como assim? Na escola, gente. No colégio, quem tem filho pequeno, vocês estudam, né? Está todo mundo no colégio? Amém. No colégio, eles estão aprendendo essas doutrinas aí de demônios aí, porque eles passam 8 horas do dia deles no colégio. E quando eles chegam em casa, a gente chega do trabalho, toma um banho, né? Vai jantar, você conversa pouco com a criança. Porém, eles estão no colégio, eles passam o dia todo com professores adeptos a esse conceito. Professores que já aderiram a esse conceito pós-modernista. Então eles estão doutrinando. E o que nós precisamos fazer? É chegar em casa, conversar com os nossos filhos. Meu filho falou para mim, ontem a gente foi cortar o cabelo, e ele falou para mim assim, eu estava falando sobre bebês, sobre filhos, e aí ele falou assim, pai,
professora falou, o pai só pega amor pelo filho depois de 2 anos. Eu falei, quem te falou isso? A professora. Eu falei, Isaac, antes mesmo de você nascer eu já te amava. Foram 10 anos orando para ter o meu filho. Minha esposa estéril. Então 10 anos. Eu falei, eu já te amava antes de você nascer. E você acredita nisso? Ele falou, não. Eu não sei se foi por medo. Que eu falei, e você acredita nisso? Ele falou, não. Não acredito. Eu falei, amém. Então, ele fala assim, ó, pai, a médica. A professora falou assim, que nós viemos do macaco, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, ó, na prova você pode até responder. Mas você não pode crer nisso. Porque foi Deus que nos criou, do pó Ele nos criou. Amém? O tempo está acabando. Acelerar. Então, tudo que Satanás ele quer é tirar os nossos filhos do caminho de Deus. E ele tem conseguido. Sim, ele tem conseguido. Muitas famílias estão sendo destruídas porque Satanás ele tem tirado os filhos. Os pais, eles não têm prestado atenção. Satanás ele quer destruir toda a família, porque é a primeira instituição que Deus criou. Então Satanás, a missão dele é destruir, é separar esposo de esposa, né? Maridos de esposas, filhos de pais. Ele quer acabar, ele quer destruir com isso. E a sua maior arma é esse pós-modernismo. É esse relativismo, esse humanismo, esse pluralismo. E outra coisa também é a tecnologia. E aqui é mais um adendo que eu quero fazer. A tecnologia. Cada vez mais as crianças estão acessando a internet. Cada vez mais as crianças elas estão vendo coisas que elas não deveriam ver. E cada vez mais novas. Eu vi um bebezinho, acho que 12 meses, talvez 1 ano, não sei. Já estava lá no telefone. E a mãe filmando. E ela ia, clicava, abria, fechava. Fazia assim com o dedo. 1 ano de idade. E a mãe foi tomar o telefone dela. E ela começou a berrar. Ela berrava, ela se arranhava. Aí a mãe devolvia. E ela... E a mãe rindo. Achando aquilo lindo. Mas ainda não sabe que ela está destruindo a filha dela. Porque, gente, o desenvolvimento cognitivo da criança é nessa época aí. 2, 3, 4, 5 anos. O nosso filho, a gente não deu telefone para ele. O Isaac foi ter telefone, ele tinha 10 anos, porque ele precisava ir para o colégio sozinho. Então a gente comprou um telefone para colocar um GPS rastreador para saber onde ele estava. Mas pais, vocês têm entregado na mão dos seus filhos esse telefone. Eu queria perguntar para vocês se vocês teriam coragem de entregar para os filhos de vocês um copo de veneno. Vocês teriam coragem de entregar o filho para vocês uma arma carregada e destravada? Não, né? Ninguém que teria coragem de entregar uma arma carregada e destravada na mão de um filho de 6 anos? Então por que você entrega o seu telefone destravado na internet para os seus filhos? Quantos pedófilos tem por aí querendo pegar os seus filhos? Quanta gente ruim. O mundo jaz no maligno. O homem ele é caído. Ele foi destituído da glória de Deus. É só pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui. Então vocês têm que vigiar. Porque os seus filhos vão se perder se vocês não vigiarem. Se vocês não buscarem. Se vocês não deixarem de ser preguiçosos. Muitas vezes nós somos preguiçosos. Nós chegamos em casa cansados e diz, o meu filho... Dá o telefone para ele. Dá o tablet. Aí você liga a televisão e não presta atenção. Hoje em dia você não pode mais nem ir no cinema, nem assistir um filme com seu filho. Eu fui assistir um filme da Marvel. Chegar, teve um beijo lá, de homens. Um beijo gay. Eu falei, gente, o super-homem, o filho do super-homem nasceu, o filho do super-homem é gay. Eu falei, gente, mas o que está acontecendo? Que inversão de valores é essa? Estão querendo empurrar a goela abaixo. E a gente está aceitando. Então você deixa o seu filho assistindo lá. Eu assisto com meu filho filme, de série, tudo. Mas do meu lado. Porque se aparecer alguma coisa, fala, ó, isso aí não. Tá vendo isso aí? Isso não é de Deus não. Porque não tem como você fugir disso. Estava no metrô, olhei assim. Encontro lá, negócio de traição mesmo. Para você trair o seu cônjuge. Estampado no metrô. O meu filho viu esse negócio aí também. Um casal gay também lá, se abraçando lá, beijando.
no metrô. Então, queria fazer aqui com vocês uma aplicação. O que nós devemos fazer para que isso não ocorra com os nossos filhos? Os pais deles estão aqui? Seus pais estão aqui? Estão? O que fazer para que seus filhos não se percam? Porque eu garanto para vocês, lá no colégio, na escola, no liceu, porque o meu filho já está no liceu, está cheio de amiguinhos querendo levar ele para o caminho deles. Meu filho esse dia para trás chegou lá em casa e falou umas palavras em árabe. Falou em árabe, eu falei, opa, está repreendido, o que é isso aí? Começou a falar em árabe, falando lá do Mohamed. Eu expliquei para ele, mas graças a Deus eu tenho explicado para meu filho, mas não é fácil. Tem hora que eu falo, meu Deus, mas eu estou ensinando, eu faço tudo, mas mesmo assim me aparecem umas coisas que eu fico, chega arrepio. Mas é assim, é adolescente, ele é instável. Por mais que você leve a igreja, por mais que você ensine a palavra de Deus dele, eles estão nesse período de que eles começam a captar tudo. Ele já chegou lá com a mania de fazer assim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Veio agora do aniversário e voltou com esse negócio aí. O que é isso aí? Então eles pegam isso. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado no colégio, porque os professores, a maioria deles aqui, eles são adeptos a esse pós-modernismo. Eles vão sim falar que o homem veio do macaco, que os pais só vêm gostar das crianças depois de 2 anos. Tem muita coisa, muita. Isso aí isso não é nada, tá bom? O que nós devemos fazer? Provérbios, se vocês quiserem colocar aqui. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Provérbios 22, versículo 6. Diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vocês podem ler? Amém. Outro versículo, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao 7. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao 7, diz assim, ó: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Amém? Amém. Então, Provérbios diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve seguir. Não é o caminho que ele deve seguir. É assim, filho, esse caminho que você tem que seguir. Não, é no caminho. O que é isso? Você pega na mão do seu filho e você vai no caminho, ensinando ele. Filho, isso pode. Filho, isso não pode. Filho, você fez isso, isso é errado. E você vai caminhando com ele. E daqui a pouco você está assim, ó, igual meu filho já, está maior que eu. Filho, com 15 anos de idade, está assim, está aqui. E um dia ele vai soltar minha mão e vai segurar na mão da esposa do filho dele. Filho, é assim, é no caminho. Não é mostrar, vai, não é mostrar, não é ir com ele. Nós devemos ir, caminhar com os nossos filhos. E nós devemos fazer o quê? Inculcar na cabeça deles a palavra de Deus. Sim, às vezes é necessário empurrar de goela abaixo. A gente tem que inculcar. Você tem que ter esse momento de leitura da palavra com o seu filho, de oração, sempre estar orando com o seu filho. Lá em casa a gente ora pelas refeições e tudo, mas no final do dia, na noite, quando vai dormir, a gente tem uma oração entre família, porque a palavra de Deus tem que fazer morada no coração dos nossos filhos. Se ela fizer morada no coração deles, eles não vão se desviar, porque a palavra de Deus acabou de dizer aqui, ó, e ainda quando for velho, não se desviará deste caminho. Amém? Glória a Deus. Então é a nossa obrigação vigiar o quê? Tudo que nossos filhos fazem. Nós temos que vigiar onde eles andam. Com quem eles... Presta atenção nos trejeitos dos seus filhos, gente. Meu filho chega lá em casa. O que é isso, Isaac? Toda hora chega um negócio diferente. E vocês sabem disso. Porque vocês estão lá no colégio lá. Com as dancinhas lá do TikTok. Mas a verdade é que muitos pais, eles estão omissos. Pais que não têm responsabilidade. Pais que estão preguiçosos para investigar aonde os seus filhos andam pisando. Em que terreno eles andam pisando. O campo aqui é minado, igreja.
Aqui é um país muito carregado, muito carregado. Pais, lá onde eu moro, na residência que eu moro, meu filho tinha alguns amiguinhos lá. Só ele, eu acho que os pais não eram separados. É a cultura francesa. Então, não deixe os seus filhos nessa cultura aqui não, porque senão eles vão se perder. Tá bom? Então, Deus está alertando a cada um de vocês. Deus está me alertando através dessa palavra. Ele está nos exortando a sermos vigilantes para com os nossos filhos. Amém? E só mais uma coisinha, como eu disse, pai, andem lado a lado com os seus filhos. Tá bom? Eu gostaria que vocês se levantassem. Vocês podem, pais e filhos, estarem juntos? É possível, pastor? Se vocês puderem, não sei se pode vir aqui na frente, não sei se vai caber, mas estejam com seus filhos, nós iremos orar. Então, pais e filhos, venham aqui para frente com seus filhos. Chamar o pastor Antônio, por favor. Venham. Venham com seus filhos. Aleluia. Se o seu pai não está aqui, não tem problema não. Pode ser um primo, irmão, não tem problema, tá bom? Aleluia. Eu gostaria que vocês virassem para cá. Virem para cá. Sim, amém. Aleluia. Só quero dar mais um conselho para terminar aos jovens. Obedeçam aos seus pais. Honrem os seus pais. E aos pais, que vocês possam ensinar os caminhos do Senhor à luz das Escrituras. Amém? Fechem os seus olhos. Tem uma passagem na Bíblia, em Mateus 25, que vai dizer assim, que é o dia do grande trono branco, onde o Senhor vai ajuntar todas as nações. E Ele vai chamar à sua direita as ovelhas. Então Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, para o reino preparado a vocês desde a fundação do mundo. E agora é os pais que eu quero falar, com seus olhos fechados. Imagina você sendo chamado pelo Senhor Jesus: vinde bendito do meu Pai. Você vai adentrando ali naquele reino. E de repente você escuta Jesus dizendo assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e os seus anjos. E naquele momento você vê o seu filho indo para aquela direção. E você escuta ele falando assim: papai, mamãe, me ajuda. E você não vai poder fazer nada, porque você teve a vida toda para você fazer isso. Você teve o tempo todo para você ensinar os caminhos do Senhor aos seus filhos. Mas vocês, por preguiça, por irresponsabilidade, por acomodamento, vocês não me ensinaram. Então é neste momento que o Senhor quer falar para mim e para você: vigiai, vigiai, porque o inimigo está furioso e ele vem a cada um de nós, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Filhos, obedeçam aos seus pais e honrem os seus pais. Pais, ensine o caminho do Senhor aos seus filhos. Nós oramos a Ti, Pai, neste momento em nome de Jesus. Aleluia.